é o grande vilão de uma indústria? O grande vilão de uma indústria é a temperatura. Por quê? Você não consegue ter uma temperatura exata, porque você tem um volume grande, você tem aí um forno enorme, você tem uma caldeira, você tem isso, aquilo. Então, aquele ponto a ser medido, ele demora para você conseguir acertar. Então, dentro da instrumentação, é feito alguns ajustes, umas lógicas que a gente consegue fazer de controle, P&D, lógica fuzzy, aquela coisa toda para poder, ele, antes de acontecer aquele distúrbio da variável, ele conseguir ajustar. Então, assim, a importância é fundamental. Se você quer padronização, qualidade e segurança, você tem que ter a instrumentação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Papo Manutenção Podcast, o podcast que traz para estudantes e profissionais da área da manutenção conteúdo com informação, opinião e muito aprendizado sobre o universo da indústria. O podcast é uma coprodução da Traction e da revista Manutenção. Eu sou o Alex Adam e está aqui comigo, claro, Fausto Mendonça. Bem-vindo, Fausto, o diretor da revista Manutenção. É isso aí, Alex. Muito bom estar presente aí para mais um podcast Papo Manutenção. E melhor ainda com a presença do Daniel, que é um grande professor que ministra aulas técnicas aí para o Clube do Técnico e que vem contribuindo aí de forma significativa para a formação da rapaziada que trabalha na oficina e que mantém a coisa toda funcionando. Espero que o pessoal goste do Papo Manutenção de hoje e bora lá, qual que é a pauta que nós temos aí para hoje? Boa, a pauta hoje é instrumentação industrial. A gente está falando com o melhor, que é o Daniel Almeida, como o Fausto falou. O papo de hoje vai ser muito interessante, porque né, o Daniel já é conhecido pela comunidade, já participou de outras lives junto com a gente e representa o Clube do Técnico, né, o terceiro mosqueteiro aí das principais organizações envolvidas na comunidade Bootcamp, que para quem não sabe, né, a comunidade formada pela Traction, pela revista, pelo clube, que busca levar conhecimento de qualidade e troca de experiência. Como eu falei, né, hoje falaremos com ele, o Daniel Almeida, que é engenheiro de automação industrial, especializado em instrumentação industrial, que é o tema de hoje, controle de processos. Ele também já foi ex-professor de cursos técnicos de ensino superior, mais de 30 anos de experiência em manutenção industrial. Não é pouca coisa, né, Faz? Hoje a gente está super bem acompanhado e é um prazer estar aqui com o Daniel. E não para por aí, em 2005 ele fundou o Clube do Técnico, uma escola de profissionalização EAD, para qualificação e atualização para os setores de elétrica, automação industrial. Tem mais de 1.200 membros ativos. É uma super experiência aí. Então, Daniel, muito bem-vindo, cara. Um prazer estar contigo aqui, mais um episódio do Papo Manutenção. Opa, é um prazer mais uma vez aqui estar com vocês, né? Obrigado aí mais uma vez a você, Alex, ao Fausto, né? Estamos aí para contribuir para o pessoal na área de instrumentação. Né? Boa, vamos lá que o papo hoje tá imperdível. Então, Daniel, cara, para a gente começar do começo aí, como dizem, conta um pouco para nós sobre a sua trajetória no setor, como você começou, né? Como foi sua a trajetória até aqui, pode ser? Opa, vamos lá. Então, eu comecei, na verdade, né, o meu primeiro curso foi voltado para a parte de eletrônica. Isso daí quando eu tinha 17 anos. Aí depois eu fiz técnico em eletrônica, técnico em instrumentação industrial. Depois eu fiz também engenharia de automação e agora eu estou no meio do curso que é engenharia elétrica, né? Outra engenharia que eu estou fazendo aí. E eu trabalhei muito com instrumentação industrial, controle de processo. Eu estudei no curso técnico em Campinas, no Zerbini, né? É uma escola muito conceituada aí do Senai, que tem um laboratório muito forte. Até o pessoal, inclusive, da Unicamp vai lá para usar esse laboratório, que ele é um dos maiores laboratórios aí de instrumentação e controle de processo da América Latina. E eu trabalhei muito na área de automação, na área de eletrônica, elétrica. Cheguei até comecei como eletricista, comecei como técnico eletrônico, trabalhei como instrumentista e cheguei no cargo aí de gerente de manutenção. Trabalhei também em empresas como na parte de mecânica. Então eu tenho uma bagagem muito boa, graças a Deus, na parte de automação. E instrumentação foi uma das coisas que eu mais gostei, né, na época, porque quando você trabalha com instrumentação, você tem uma visão muito grande, principalmente de tudo, né? Mecânica, elétrica, automação, instrumentação.
e aí você começa a trabalhar com várias coisas que, na verdade, tudo faz parte da automação, da instrumentação industrial, né? Bacana. E, né, começando, com uma pergunta mais simples, né, o que que é a instrumentação, o Daniel, e qual que é a sua importância para o setor? Então, a instrumentação, ela é uma ciência, né? Que ela é muito usada na indústria e ela estuda instrumentos de medição, controle de processo, e ela é aplicada simplesmente para medições de variáveis, ou seja, é para você padronizar tudo aquilo que acontece numa fabricação. Então, a instrumentação entra com esse objetivo. Por exemplo, você vai fabricar, vamos supor, na sua casa, tua mãe vai pegar lá, vai estar fabricando vai fazer um bolo. Então, ela vai ter lá 1 litro de leite, ela vai ter lá 1 quilo de farinha, 100 gramas de chocolate, aquela coisa toda. Já a parte de instrumentação numa indústria, ela é responsável por fazer 1 milhão, no caso aí de bolos, né, padronizados. Então, ela trabalha com várias variáveis, temperatura, pressão, nível, pH, densidade, viscosidade e assim vai, para poder fazer com que aquele bolo seja uma produção embatelada, ou seja, vários bolos iguais. Então, a instrumentação serve para isso. Ela trabalha com instrumentos. E esses instrumentos, eles medem, eles controlam tudo padronizado, para que tudo fique igual ao processo, e visando também a segurança do equipamento. E falando de equipamento, Daniel, como que você acha que a instrumentação pode, contribuir ali no dia a dia da manutenção? Então, a instrumentação ela é muito importante dentro de uma empresa. Se você visa qualidade, se você visa segurança, todos os equipamentos, né? Por exemplo, aí, vamos supor que eu trabalho com pressão. Então, eu tenho que ter as válvulas calibradas, ajustadas, para que chega naquele nível de pressão, aconteça alguma coisa. Por exemplo, o medidor de pressão, o pressostato. A pressão aumentou, ele manda um sinal que a pressão aumentou, ele abre uma válvula, fecha uma válvula. Então, a função da instrumentação é muito importante, porque é ela que controla toda a parte de processo de uma fabricação. Então, ela trabalha muito com metrologia, muito com ajuste, muito com cálculos, e deixa todos os equipamentos ajustados naquilo que realmente você precisa. Muito bom, Daniel. Eu estava pensando aqui, é muito provável que dentre as pessoas que nos acompanham e que ouvirão esse podcast, existam profissionais que trabalham na indústria, mas não na indústria onde se tenha instrumentação industrial. Porque, assim, a instrumentação ela é mais comum onde se lida com fluidos, como você falou ali, medidas, né, variáveis que coletam uma informação lá no campo e levam isso para dentro de um sistema, de uma sala de controle. Isso acaba sendo mais comum na indústria química, na indústria de alimentos, na indústria farmacêutica. E para determinados tipos de indústria, não é muito comum se ter instrumentação industrial. Mas assim, a tua explicação, a tua síntese do que é a instrumentação ficou perfeita. Gostei muito da analogia ali com a receita de bolo. Mas para esse pessoal que não tem esse tato mais que não tem essa vivência com a instrumentação industrial, tu consegue explicar qual é a diferença entre automação e instrumentação? A automação é quando você pega qualquer equipamento e você tira aquela função manual e você cria dispositivos para aquele equipamento mover por si só, ou seja, de uma forma automática. A instrumentação, ela faz parte da automação, assim também como a robótica faz parte da automação, só que a robótica, no caso mecânico, braços mecânicos, tal. Já a instrumentação é voltado para controle de processo. Então, imagina o seguinte: se eu quero uma precisão na fabricação de algo, eu preciso ter instrumentação. A maioria das empresas, tem muitas empresas assim que a instrumentação é mais voltada para controle de processo. Mas imagine o seguinte: se eu tenho um compressor de ar e eu tenho que ter 7 bar na minha linha de pressão para alimentar meus equipamentos de uma fábrica. Imagine que essa precisão de ter 7 bar, quem cuida dessa pressão é a instrumentação. Então, eu tenho que ter um manômetro, que é um indicador de pressão. O manômetro o pessoal fala relógio, mas na verdade não é um relógio, né? Ele é um medidor de pressão. Ele tem que estar calibrado, ele tem que estar aferido, ele tem que estar ali
correto para que possa indicar esse set bar. Então, imagine o seguinte, se você não tiver 7 bar, se você tiver 5 bar, o que vai acontecer? Suas máquinas ela não vai ter o mesmo rendimento na pressão. Então, por isso que é importante ter todos os equipamentos regulados, ajustados, né? Calibrados, aferidos. De uma certa maneira, a instrumentação ela está presente em várias fábricas, em vários tipos de fábricas, não só química, não só de papel. Uma metalúrgica, por exemplo, ela tem uma prensa, ela tem que ter uma pressão correta. Se ela não tiver com a pressão correta ali, ela não vai prensar aquela peça de uma forma certa. Então, a instrumentação entra justamente para garantir que você tenha uma pressão, um nível, uma vazão, uma densidade, uma viscosidade correta. Então, na maioria das vezes, tem empresas, no caso que eu já vi, caso de metalúrgicas, né, que não usa muito esse controle de processo, mas ela acaba usando um pouco. A pressão, se não tiver correta, ela não vai prensar a peça ali de uma forma certa. Ela vai acabar deixando ali uma não conformidade. Então, a instrumentação, ela entra mais quando você fala em processos, né? Quando você tem aí uma variável de processo, várias variáveis de processo, como pressão, temperatura, vazão, aí ela entra mais nessa parte aí. Entendi. Me ajuda a esclarecer uma coisa, talvez, para quem esteja nos acompanhando e não conheça muito dessa questão da instrumentação e da automação. Por exemplo, me ajuda a ilustrar, Daniel. Nós temos um processo, né, um reator, um agitador lá que acabou de preparar uma tinta XYZ lá, e essa tinta está pronta para ser envasada. Onde que entra a instrumentação nesse processo ali? De agitação dos produtos, dos ingredientes da receita de bolo e do invase desse produto acabado. Então, para que você tenha uma padronização de um processo, você tem que ter todos os equipamentos calibrados e ajustados. Então, por exemplo, a temperatura, vamos falar de temperatura, de 100 graus, de 20 graus, ela tem que ser exata. Ela tem que ter uma exatidão. Ela não pode trabalhar com 23 graus, 40 graus. Por quê? Há uma variação na densidade, no caso de uma tinta, há uma variação aí em vários fatores da tinta. Então, a tinta pode até mesmo mudar de cor. Você muda todas as características. Então, é preciso ter uma temperatura certa, uma vazão certa, uma densidade, uma viscosidade, um pH correto. Então, no caso da instrumentação, quando a gente vai falar aí de tintas, tem várias variáveis. Você tem que trabalhar com uma pressão certa para poder envasar algo. Senão, você não consegue envasar. Tem que ter uma vazão, senão você acaba colocando mais tinta do que você precisa, acaba saindo para fora do seu, no caso aí do frasco, alguma coisa que você vai estar envasando, da lata de tinta, acaba vazando. E se você não controlar certo, vai vazar menos. Aí a pessoa vai comprar tinta, vai abrir a tinta, vai ver lá menos tinta. Poxa, então imagina o seguinte, tudo tem que ser preciso, tudo tem que ser calibrado, tem que ser ajustado, tem que ser aferido. A instrumentação serve para isso, para que você compre uma lata de tinta, vamos supor, muita gente na indústria é diferente da nossa casa. Hoje eu vou lá na casa de tinta, eu quero amarelo. Amarelo limão. Eu compro amarelo limão, tal, eu vario a marca, mudo a marca, aí a cor muda. Na indústria, a gente não compra dessa forma, a gente usa o código Munsen, tá? Então é um código padrão. Por exemplo, o amarelo de segurança, se você comprar pelo código Munsen, vai ser amarelo tudo igual, não vai ter aquele problema de pintar e a cor tá diferente, tá? Então, por que isso daí? Porque é uma padronização. Então, isso daí tá por detrás disso, está uma instrumentação no processo. Então, garante que aquilo ali seja igual. Então, dentro de uma... Imagina assim um processo, né? Você vai fabricar uma tinta, não tenho controle. Eu fabrico lá um verde, aí acaba a minha tinta, eu vou fazer um verde de novo, sai um verde mais escuro. Poxa, o cara vai pintar a casa dele e vai ter que, né, trocar de tinta e tal. Então, isso acontece, às vezes, é muito interessante, mas essa parte de tinta, tem gente que compra tinta e não mexe a tinta, né?
aí pinta a tinta e quando vê no fundo está outra cor. Então, é assim, muito importante a instrumentação porque ela justamente ela padroniza toda a fabricação de um produto para que vários possam ser feitos. E dentro da indústria a gente chama isso daí de batelada. Então a gente não fabrica ali de uma unidade, fabrica de milhões. E milhões tem que ser feito igual. Tem que estar igual, tem que estar tudo ali com o peso igual, com a conformidade, dentro das normas, né? Que é da RBC, dentro da instrumentação a gente fala RBC, que é Rede Brasileira de Calibração. Então imagina que no Inmetro, lá tem um metro, que tem uma escala lá, que aquilo ali é padrão. Então tudo que você manda calibrar tem que estar igual àquele lá. Aí você tem, não é só medida de metro, aí você tem pressão, temperatura, nível. Então, baseado lá no Inmetro, você tem um instrumento que ele tem um padrão. Aí você calibra tudo mediante aquele lá, então você é igual. Se eu entendi bem, então, Daniel, aí você me corrige se eu estiver errado, mas um dos principais objetivos, então, da instrumentação está diretamente relacionado com o controle de processo produtivo, né? A medição adequada, seja de qualquer grandeza, você falou algumas aí, né? É um elemento fundamental dentro do sistema como um todo. Se a medição é eficiente, né, você vai ter resultado, um maior rendimento na produção, que o processo vai ser feito sem interrupção e gera mais confiabilidade, tá? E diretamente relacionado com aquela máxima, né? Confiabilidade para a manutenção, continuidade para a produção. E aí, nesse sentido, assim, qual que é a importância dessa aferição e calibração dos instrumentos, né? Considerando ali o dia a dia do profissional da manutenção? Então, a calibração de instrumento, ela é muito importante, que na verdade funciona assim, ó. Antigamente a gente falava aferição e ajuste, e mudou. Então, hoje se fala calibração e ajuste. O que é calibrar? É eu pegar o instrumento e comparar com o instrumento padrão. Calibrar. Então, eu estou calibrando ele para ver se está igual. Se ele tiver diferente, eu vou ajustar. Então, eu vou deixar ele igual ao meu padrão. Tá? Esse padrão é da RBC, da Rede Brasileira de Calibração, que ele é aferido pelo Inmetro. Então, eu tenho o selo, o certificado, e aí eu vou calibrar, vou deixar igual. Qual é a importância? A importância é você ter garantia que ali você tem uma padronização daquilo que está sendo calibrado. Então, por exemplo, temperatura. Qual que é o grande vilão de uma indústria? A variável é o que grande vilão de uma indústria é a temperatura. Por quê? Você não consegue ter uma temperatura exata, porque você tem um volume grande, você tem aí um forno enorme, você tem uma caldeira, você tem isso, aquilo. Então, aquele ponto a ser medido, ele demora para você conseguir acertar. Então, dentro da instrumentação, é feito alguns ajustes, umas lógicas que a gente consegue fazer de controle, P&D, lógica fuzzy, aquela coisa toda para poder, ele, antes de acontecer aquele distúrbio da variável, ele conseguir ajustar. Então, assim, a importância é fundamental. Se você quer padronização, qualidade e segurança, você tem que ter a instrumentação. Na mecânica, a gente fala metrologia, tá? Que são os padrões de calibração, voltado aí para o micrômetro, o milímetro e tal, mas é a metrologia, não deixa de ser uma instrumentação, mas é mais a parte de metrologia, que é importantíssimo. Você vai lá, você vai pegar um motor, você vai poder alinhar o motor, vai ajustar o motor, você vai usar a metrologia para saber se esse motor está certo, tá? É a mesma coisa da instrumentação, só que a variável muda um pouquinho, né? Muito bom, Daniel. Ô Alex, eu tentei surpreender o Daniel aqui, né, e sair um pouco do script, chamei ele, levei ele para um processo químico de invase de tinta, e eu fui na intenção de surpreender ele para ver se ele conseguia me acompanhar no improviso, e ele me surpreendeu, cara, porque ele comentou até aí da escala Mansell, né? Eu acho que no mundo, no Brasil, só eu e ele conhecemos essa escala aí, e eu conheço porque eu tive que padronizar umas cores de segurança, de tubulação, de capacete, de faixa zebrada, essas coisas, e eu percebi que no Brasil, por não seguirem a escala Mansell, tudo acaba sendo meio que fora do padrão de cor. Você pega muitas vezes dois produtos para a mesma função de segurança ali, mas com cores diferentes. O Daniel é simplesmente uma enciclopédia, cara. Eu fiquei assustado aqui, mas eu vou tentar surpreender ele de novo. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver qual é que é a dele. Daniel, Tá colocando na parede, hein? Naquela mesma indústria química lá onde a gente estava invasando
tinta. Digamos que a gente acabou indo lá para a planta de utilidades lá e eu parei contigo de frente da caldeira. A caldeira é um negócio que só pelo nome já assusta todo mundo, né? E aí eu pergunto para você, qual a importância da instrumentação para a segurança do trabalho e para a segurança do processo, de frente para a caldeira? Então, imagina o seguinte, uma panela de pressão, você tem 200 gramas, tá? 200 gramas, eu acho que se vocês já devem ter ouvido falar de alguma panela que explodiu. Então, o estrago é enorme, acaba com o fogão. Então, tem empresas, eu já cheguei a trabalhar com empresas que 800 toneladas de vapor por hora, que é o caso da empresa aqui da minha cidade de papel, aqui é a antiga International Paper. Tá? Então, assim, é uma bomba. O que, que acontece? O que, que não pode faltar numa caldeira? O que, que é uma caldeira? Imagine que a caldeira, nada mais nada menos, é um vaso de pressão, é uma panela de pressão. Você coloca fogo, ali você coloca água e gera vapor. Então, existe vários tipos de caldeiras. Tem caldeira elétrica, tem caldeira fogo tubular e água tubular. Qual é a diferença? Fogo tubular é fogo dentro do tubo, né? E água por fora. E a água tubular é diferente, água dentro do tubo e fogo dentro do tubo e água por fora, tá? Então, assim, o que que acontece? Isso daí gera o vapor. Existe dois tipos de vapor. Até 200 graus é o vapor aquecido. Acima de 200 graus, superaquecido. Você não vê o vapor. Ele não praticamente ele não é branco que nem o outro que tem aquela fumaça. É muito quente. Então é uma bomba relógio. Então, o que que a caldeira não pode faltar? Água. Então, se faltar água, o que que vai acontecer com ela? Ela não vai simplesmente explodir, ela vai contrair devido à água, tá? A falta de água. Então, dentro de uma caldeira, existe um monte de segurança. Tem que ter o quê? Pressostato, tem que ter válvula de segurança, tem que ter controle de nível de água, tem que ter lá 3 bombas no mínimo de água, faltou uma, entra outra. Então, é uma série como que fala? A gente chama na indústria isso daí de interlock. Então, imagina o seguinte: Tudo com se a redundância, não é, condição Daniel? redundância e outra coisa, se não tiver água, não liga, se não tiver nível, não liga, e se não tiver pressão, não liga. Então, imagina o seguinte: então, isso daí, o que que acontece? Aí você tem os queimadores, que se o queimador não tiver, se a fotocélula não enxergar lá, por exemplo, o fogo, lá no gás, soltando o gás, imagina uma caldeira a gás, ele solta o gás. Então, se ele não vê lá o fogo, ele não acende, ele não deixa manter o queimador ligado. Então, é um monte de seguranças que existe, principalmente em caldeira. Então, além disso, tem as redundâncias. Por exemplo, eu tenho um controle redundante. Se ele falhar, entra o outro. Ah, não deu certo? Então ele vai agora por pressão. Aqui na minha cidade, aqui antigamente, aqui abria a válvula de segurança de uma caldeira aqui, ninguém aguentava o barulho, parecia um jato. Então, assim, hoje mudou um pouco esse conceito, né? Porque o pessoal, eles pegaram essa válvula, o que que eles fizeram? Eles colocaram lá ela dentro de uma caixa acústica, né? Então você não escuta mais barulho. Mas é um monte de segurança que tem para você poder fazer com que ela. Hoje em dia, as caldeiras elas acabam transbordando de água do que faltando água, porque o que não pode é faltar água. E não é uma água comum, tem que ser uma água tratada, porque se for uma água comum, ela pode corroer, fazer uma corrosão na tubulação, furo. Então, é assim, é um controle de processo enorme dentro da caldeira. Boa, Daniel, você citou, né, sobre essa questão da caldeira e tudo mais, e a gente vê um movimento de indústria 4.0 surgindo aí, e obviamente que a instrumentação pode ser um super aliado da indústria 4.0, até porque no ambiente 4.0, na indústria que levanta essa bandeira, todos os instrumentos utilizados no processo industrial são super relevantes, né, seja para medição de nível, temperatura, pressão, vazão, qualquer outra grandeza, assim. Como que você enxerga essa relação de indústria 4.0 com instrumentação, automação, enfim, toda essa questão? Então, se você analisar bem, né, a automação, ela faz com que tudo que você possa deixar você automatizar. Você vai lá tirar a função humana para estar colocando a mão ali e estar ajustando. Só que a instrumentação, ela entra dentro da parte de ajuste, dentro da parte do quê? De controle.
Então, a indústria 4.0, ela funciona muito, desde que a instrumentação esteja tudo ajustado. Porque, assim, o que a automação 4.0 faz? Ela pega, ela interliga o produtor de açúcar, ali no campo, o cara que está produzindo açúcar, até a prateleira do supermercado. Tá? Então, é tudo interligado. Então, o que acontece? Tá faltando aqui açúcar no meu supermercado. Já avisa lá o cara que tem que produzir. E aí entra o processo no meio. Então, a instrumentação é fundamental, porque se não tiver tudo ajustado, regulado, você não vai conseguir entregar uma açúcar ali, de repente, branca. De repente, em vez de chegar uma açúcar lá refinada, vai estar chegando uma açúcar lá para o cara diferente. De repente, com uma consistência diferente daquilo que ele quer. Então, a instrumentação garante uma qualidade uniforme desde o começo do processo até o final do processo. E é importante que a instrumentação ela não serve só para isso, ela serve também para garantir o quê? Ela garante a produção, a qualidade e garante também a segurança do cara que está lá. Então, ela visa toda a parte de segurança para o pessoal de operação. Dentro da 4.0, por mais que hoje tenham vários equipamentos aí com inteligência artificial, aquela coisa toda, ainda precisa e depende da instrumentação em virtude de qualidade, em virtude de ter uma constância aí de processo, né? E, Daniel, aí eu sou suspeito a falar, né, porque a Treasure com sensor IoT fala muito sobre Big Data, né, e até o setor levanta muito essa bandeira do IoT, Big Data, internet das coisas, mas o ponto é, o objetivo das máquinas conectadas à internet está na facilidade de receber e enviar informações para compor esse Big Data, mas de onde vêm esses dados, né, quem é o responsável por adquirir esses dados, né, e eu acho que no âmbito industrial a instrumentação é a peça-chave de aquisição dessas informações, né? Para você tratar o dado, você precisa coletar, né? Eu acho que a instrumentação entra muito nisso, né? O que acontece? Toda a parte do sensor, né, que vocês trabalham aí, da sensor inteligente, aquela coisa toda do IoT, né, a tecnologia, aquela parte de trabalhar com inteligência artificial, só que o profissional da manutenção, ele tem que executar aquilo que tem que ser feito. Então, ele mostra lá que está tendo um distúrbio, aquela coisa toda, mas se não for lá ajustar a máquina, não adianta nada. E também se ele não pegar e não colocar lá no software que aquilo que está acontecendo não é um defeito, se uma falha, de repente uma falha ali de ajuste, então o que acontece? Mesmo tendo todas as tecnologias, a importância da pessoa ali é muito importante. Porque ele que vai simplesmente, ele vai ter informações, né? Mas ele que vai coordenar tudo isso daí. Então, se ele pegar, de repente, ele falar, isso daí que está acontecendo, eu vou deixar que amanhã eu vou resolver, não adianta nada. Então, se levar, o que a tecnologia está fazendo? Ela está trazendo uma facilidade para o profissional de manutenção para poder executar aquele serviço, aquele trabalho, né, com informações. Mas a parte da pessoa, ninguém vai substituir, que precisa dele estar ali, né? Precisa estar ali, precisa estar executando. E a instrumentação é a mesma coisa, se não tiver calibrado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. O sensor lá de calibração, o sensor lá do motor de uma bomba, tá? Ele está indicando que a bomba está desalinhada. O que vai acontecer? Esse desalinhamento dessa bomba, ele vai prejudicar o processo de instrumentação. Por quê? Ele não vai mandar a pressão lá que eu preciso, exata, que eu quero, porque vai ter um problema ali na bomba. Então, você entendeu como que uma coisa puxa a outra? Então, é fundamental toda essa parte de sensor, porque quem cuida da instrumentação, ele vai ver esse distúrbio dessa bomba no processo. Ele vai falar, puta, não está chegando a pressão aqui que eu preciso, de 10 quilos. Aí, como que ele vai saber? Ele vai descobrir através do sensor que a bomba dele lá está desalinhada. Então, tudo está interligado, tudo está interligado. Então, a tecnologia, ela ajuda muito nesse sentido, porque o profissional tem mais ferramentas de estar sabendo do que está acontecendo, né? Isso que é bacana. E uma coisa importante, né, Fauzi? Muita gente compara-se a pessoa da manutenção com o médico, né? Porque o que tem que o cara, o que é legal o cara fazer? O cara entender o que está acontecendo.
Não simplesmente chegar lá e trocar uma peça, né? Ah, vou trocar isso, trocar. Não é assim. Ele tem que entender o processo. Então, a tecnologia, os sensores, toda a tecnologia que está vindo aí, ajuda por quê? Porque você consegue, de uma forma mais rápida, saber o que está acontecendo no seu processo. E não foi, vou trocar a bomba. Às vezes não é a bomba inteira, às vezes é só um ajuste ali no mancal da bomba. Coisas estão, elas acabaram nos proporcionando uma certa convergência, né? Por exemplo, aí te levando novamente lá para o ambiente fabril. Estamos lá na indústria química, mas olhando ela de um modo geral agora, né? E aí nós temos lá a Traction cuidando lá com o sensor dela lá, cuidando para que os motores das bombas não falhem por desalinhamento, por desbalanceamento, e a função do ativo tá garantida através de um sensor IoT que está lá coletando informações e analisando isso em tempo real ali através de inteligência artificial. Mas nós temos outros sensores, né, que são os instrumentos nessa planta, para além do sensor de vibração, de temperatura, de horas lá da Traction. E aí, aproveitando que você puxou esse assunto de equipamentos, o Alex complementou falando um pouquinho sobre esse sensor maravilhoso, quais são os outros equipamentos que a gente tem ali a nível de instrumentação dentro de uma planta dessas, Daniel? Você já falou em alguns momentos sobre o manômetro e tal, mas passa aí um portfólio para quem está nos acompanhando e não conhece muito de instrumentação, ou tem às vezes o cara que conhece, mas não conhece o geralzão dos instrumentos existentes. Passa uma visão, um overview para nós sobre os instrumentos utilizados aí na instrumentação, por favor. Tá, então é o seguinte, dentro da instrumentação, nós temos os sensores primários, tá? O que o sensor primário faz? Ele mede. Então é o seguinte, temperatura, nós temos termopar, tipo K, tipo J, tipo S, e também nós temos sensores de temperatura como RTD e também PT100, que é de 0 a 100, 0 a 100 graus, tá? Dentro da temperatura, sensores, tá? Então, imagina o seguinte, eu quero medir temperatura. Eu quero de 0 a 1.200 graus. Eu vou usar o tipo K, que é um termopar. O tipo S, de 1.200 a 1.600 graus. De 1.600 para cima, eu não consigo colocar nenhum sensor de metal, que ele vai derreter. Então, eu vou usar laser, tá? Então, imagina o seguinte, abaixo disso, eu tenho o J, que é de 0 a 600 graus, mais ou menos. Eu tenho o PT100. O PT100 é uma precisão de temperatura um pouquinho mais baixa, tá? Imagina o seguinte, então eu tenho o sensor primário. Temperatura são os primários. Agora vamos falar de pressão. Eu tenho o quê? Sensor de pressão. Imagina que eu vou ter um sensor para medir pressão. Aí eu tenho, nessa variável de pressão, eu posso medir, por exemplo, em bar, em quilo, em PSI, são unidades de pressão. Aí, dentro dos sensores, eu vou medir agora a vazão. Eu vou colocar o seguinte, eu vou ter um medidor de vazão, tá? Imagina o seguinte, dentro da instrumentação, você tem o medidor, que é o sensor primário, e você tem também o transmissor, que ele pega o sinal e manda para outro. Então, como que ele faz isso? Ele entende variável, ele não entende nada. O que ele entende? Ele entende corrente, 4 a 20 mA, 0 a 10 volts. Então, o que ele faz? Imagine que o 4 a 20 mA seria o 0 a 100%. Então, ele pega a variável, tá? Vamos supor, se eu tenho, vamos lá, uma temperatura de 0 a 100 graus, o 4.000 mA é o zero. E o 20 mA seria o quê? Seria os 100 graus. E o 12 mA, que é 50%, que seria 50 graus. Então, imagina o seguinte, eu tenho sensores primários, aí depois eu tenho a parte de controle, e aí eu tenho meus sensores, seriam meus elementos final de controle. Vou dar um exemplo para vocês entenderem a parte de temperatura. Quando você vai tomar um banho, você leva a mão lá debaixo do chuveiro. Então, você tem o seu sensor, você mediu a temperatura. Aí, automaticamente, ou o pé, tem gente que põe o pé, né, debaixo da água ali do chuveiro. Aí, automaticamente, o seu cérebro, o que é?
é o computador, é o controlador, é o seu CLP. Aí ele vai falar assim, poxa, está quente, está frio. A tua mão vai ser a válvula. Então, ela vai abrir e vai fechar a água. Então, o que acontece? É um controle, tá? Como que eu consigo controlar? Eu tenho que ter o sensor que eu vou medir, eu vou mandar aqui para o meu computador, que ele vai falar assim, nossa, está quente, está frio e tal. E aí eu tenho que ter o quê? Um retorno, que vai ser meu feedback, que vai ser a válvula, vai ser a resistência, a válvula, que vai aumentar a temperatura, que vai baixar. Então, na instrumentação é assim, sensor primário, controle e o sensor, o elemento final de controle. Então, imagina que é um loop fechado. Então, eu pego a temperatura, ali eu vejo quanto que eu quero, eu chamo de set point, eu pego a variável de processo, chamo de set point, ali eu ajusto e faço o quê? Eu abro ou fecho a minha válvula. Então, eu vou aquecer, eu vou pegar e vou abaixar a temperatura. Então, agora eu vou falar para você os instrumentos que tem. Sensor de temperatura, Thermopar, PT100, sensor de pressão. Nós temos hoje indicadores de pressão, manômetro é um sensor, tá? Na verdade, ele só indica, mas para transmitir, eu tenho que colocar lá um PIT, um controlador indicador de pressão. Ele vai indicar a pressão e vai pegar e vai medir a pressão. Então, eu tenho quais variáveis que eu consigo medir? Eu tenho sensor para pressão, temperatura, nível, vazão, densidade, viscosidade, vibração, tá? De uma certa forma, está dentro da instrumentação. Então, o que acontece? Todo o processo precisa ter essas variáveis. Você vai fabricar uma coisa que quer padronizar, você tem que ter medição de vazão, pressão, temperatura, nível, viscosidade, densidade, e vai. Aí, se quiser mais outras variáveis, tem um monte, mas as mais principais seriam essas aí. Então, existe medidor de vazão, transmissor de vazão, válvula de vazão. Aí você vai escolher o fluido, mas eu quero controlar água, pressão, quero controlar óleo, gás. Então, cada equipamento ele é feito para poder medir isso daí. Então, tem um monte. Eu quero medir, vamos supor, imagina o seguinte, eu quero colocar, eu tenho um transmissor de pressão, tá? Então, eu tenho uma construção pronta para aquele tipo de pressão, aquele produto, aquela variável. Eu não vou colocar um medidor de pressão de óleo aonde tem gás. Então, tem que ser para óleo, ou para gás, ou para líquido. Aí entra outra condição, que é quando você vai trabalhar numa fábrica de bebida, uma fábrica de farmacêutica, já entra uma linha diferente, que é uma linha totalmente de inox, é uma linha assim para não ter contaminação, tá? Então, imagina isso. Existe classe de exatidão de instrumento. Às vezes eu não quero um instrumento preciso. Então, você compra lá um medidor, ele vai medir, mas quando é crítico, imagina uma indústria química, uma indústria farmacêutica, que se você colocar um pouquinho lá de um produto, você mata a pessoa, você aumenta a pressão da pessoa arterial. Então, imagina que a precisão, a exatidão tem que ser ali. Então, quanto mais existe a parte de exatidão, de precisão do instrumento, mais caro é o instrumento. O Daniel, próxima vez que eu for tomar banho, eu vou lembrar da analogia, vou colocar a mão ali debaixo, tô coletando dados, vou mandar para o processamento. É o controle de processo. Gostei. É o controle de processo, porque, na verdade, a instrumentação era baseada nesse processo aí. É o sensor, o controle, né, na sua cabeça, porque o que é um set point? É quando você quer, quando você deseja. Variável de processo é o que você está sentindo na tua mão, no teu pé. Então, o que vai acontecer? A sua cabeça vai falar, pô, tá quente, tá frio. Então, o feedback na tua mão vai na válvula lá do registro da água, vai abrir e vai fechar. Então, a instrumentação é isso, cara. Basicamente, é em cima desse processo aí. Quem já entrou debaixo do chuveiro com a água quente e queimou o couro, sabe muito bem o que seria da indústria sem a instrumentação. E eu duvido imagina, que você... Eu aposto que vocês já fizeram isso. Com certeza. Você pode ter certeza disso, porque o que acontece? A gente fala, né? Você imagina, você vai tomar um banho, é o estrago que faz se você não tiver o ajuste. Imagina numa fábrica lá que entra 100 toneladas de vapor.
Então, o que acontece? É um tanque lá que nem eu trabalhei numa cervejaria que a gente falava em hectolitro, 100 mil litros. Imagina se você pegar, de repente, e jogar lá numa temperatura errada. O que vai acontecer? Você perde tudo. Você vai jogar tudo fora. Então, por isso a importância de estar exatamente ajustado. E detalhe, isso que eu estou falando é uma malha fechada, tá? A malha fechada é esse sensor que vai medir, que vai controlar, que vai dar um retorno. Então, ele fica ajustando. Existe outra parte da instrumentação que é a malha aberta. O que é? Só indica. Por exemplo, o manômetro. O manômetro não tem ajuste. Você olha lá, a pressão é tanto. 7 quilos, 5 quilos. Ele não vai ajustar. Ele só vai indicar. Então, ali é uma malha aberta. Agora, a instrumentação tem a malha aberta e a fechada. A fechada, ela controla. Ela fica controlando. Daniel, cara, o tempo passou voando aqui. Para a gente ir entrando agora na reta final, a gente sempre faz uma pergunta muito, muito clássica, né? Se você tem uma dica de conteúdo, um livro, uma série, um filme, pessoal que está ouvindo o episódio. É um livro que eu gosto bastante, né? Que até eu uso. É um livro de instrumentação industrial que fala sobre conceitos, aplicações e análise, do engenheiro Arivelto Bustamante Fialho. Tá? É um livro muito legal aí que você encontra na internet. E agora, uma dica também, é um site bacana que chama instrumentação e controle.com.br, que explica tudo certinho como que funciona. E também no YouTube você vai encontrar aí um monte de vídeo falando da parte de instrumentação, né? E é uma área muito bacana, cara, porque você não fica preso só na mecânica, só na elétrica, né? Você faz na parte digital, de programação, você faz de tudo um pouco nessa área aí. E é muito legal, muito interessante, porque imagina assim, você tem que conhecer, ter um domínio muito grande na parte de calibração, que eu nem cheguei a falar disso daí ainda, né? Mas instrumentação tem vários profissionais dentro. Tem o cara que calibra, que trabalha dentro de laboratório, tem um cara que é o tubista, que faz a tubulação, tem um cara do projeto, e tem um cara que faz os reparos, que o que ele faz? Ele verifica lá que não está legal o instrumento, ele tira, se tiver outro ele coloca calibrado, senão ele vai lá e calibra e coloca de novo o instrumento. Então, dentro da instrumentação, tem um monte de trabalhos para o cara lá dentro, mas uma coisa que é bacana, que o conhecimento da pessoa ele aumenta, porque é muita... A pessoa trabalha com matemática, com química, com física, com mecânica, com elétrica, com eletrônica, com CLP, tudo, né? Chegamos então ao fim de mais um episódio do Papo Manutenção. Muito obrigado, Daniel, por ter aceitado participar desse episódio que foi incrível. Espero que vocês tenham gostado dessa edição e a gente vê numa próxima. Convido todos a seguir a Revista Manutenção, o Clube do Técnico e a Traction nas redes sociais para muitos outros mais conteúdos, tá certo? Obrigado, Fausto, obrigado, Daniel, e até um próximo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, e até a próxima aí.